Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre tipologia textual, certo? Então vamos lá. Então vamos observar aqui essa questão do Enem de 2018. Ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardes, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Art Knife do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental da arte brasileira, assegura Ardes. O termo em francês foi adotado por designar intencionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardes. O organizador do livro explica que a obra não tem pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente. São muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividades atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. Art Knife no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil, certo? Então vamos lá. O fragmento do texto jornalístico aborda o lançamento de um livro sobre a Art Knife no Brasil. Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência. Aí nós temos que observar que ele vai dando várias sequências de tipologias textuais, como a injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro, a argumentativa, pelo uso de adjetivos sobre o livro, narrativa, construída pelo uso de discursos direto e indireto, descritiva, formada com base em dados editoriais da obra, e expositiva, composta por informações sobre Art Knife no Brasil. Vamos lá então, para que a gente consiga responder essa questão, primeiro a gente tem que entender esses tipos de textos. Nós temos o tipo injuntivo, argumentativo, narrativo, descritivo e expositivo, certo? Como vocês viram ali. Então, para isso, vamos lá. Vamos entender como funciona cada um. Então, o que é a tipologia textual? São os tipos de textos criados em determinados contextos e que vão depender da intenção e necessidade de comunicação das pessoas. Então, tipologia textual nada mais é do que tipos de textos. Então, essa tipologia ela é dividida em 5 tipos de textos, tá bom? Nós temos a tipologia narrativa, que vem da narração, que é contar uma história, incluindo tempo, espaço, personagens envolvidos. A tipologia descritiva, que vem da descrição, descrever uma pessoa, um objeto, né, um local, um acontecimento. E tipologia expositiva, da exposição, que é apresentar um conceito, uma ideia ou informar sobre algo. Tipologia dissertativa, né, da dissertação, defender uma ideia e expor uma opinião através de argumentos. Tipologia injuntiva, que é a injunção, ensinar ou instruir sobre algo com o objetivo de levar a uma ação, ok? Vamos lá? Então, os textos estão presentes em toda parte do nosso cotidiano, seja uma propaganda, um outdoor, né, seja uma notícia na TV. Cada um deles vai possuir uma finalidade e é construído segundo uma estrutura característica. De acordo com essas normas em torno das quais um texto é organizado, ele pode ser classificado em uma tipologia textual, certo? Então, de acordo com como o texto ele é organizado, como ele foi pensado, ele vai ser enquadrado ali dentro de uma tipologia textual. Só que a gente não pode confundir tipologia, né, tipo textual, com gênero do discurso, ou seja, com gênero textual, tá bom?
gêneros textuais, eles podem apresentar um ou mais tipos de texto, tá bom? O gênero é algo já maior, né? E pode conter mais de um tipo de texto, ok? Então, enquanto a tipologia é um conceito mais amplo que diz respeito às características fundamentais a partir das quais um texto é estruturado, os gêneros do discurso, ou os gêneros textuais, né, se referem à finalidade de um texto. Eles levam em consideração a situação do discurso, quem são os interlocutores, como se dará a comunicação, certo? Então, os tipos de texto vão levar essas características, né? Vão ter essa situação aí, leva em consideração o sujeito ali na hora da comunicação. Além disso, né, existem inúmeros gêneros textuais, certo? Nós temos aí a notícia, o conto, o relato, o romance, receita, palestras e etc. Então, gêneros textuais são infinitos, né? Infindáveis. Porque é a forma, é o jeito que a pessoa está escrevendo, né? Vai fazendo a notícia é um gênero, um conto, um relato, um romance, certo? Ao passo já que os tipos textuais, eles podem ser reduzidos a 5. Então nós temos 5 tipos textuais, né? E os gêneros não, os gêneros são vários, tá bom? Vamos lá? Então vamos para a primeira tipologia, que é a narrativa. A narração, ela significa o quê? Contar uma história, acontecimentos e ações de personagens dentro de um espaço e um tempo determinado. Então, na narração, nós vamos ter ali o enredo, certo? Que é a história em si. Nós temos os personagens, nós temos os elementos que vão compor uma narrativa, certo? Então, dentro da tipologia narrativa, nós vamos estar observando o quê? Uma história sendo contada, tá? Por um narrador, por um personagem dentro daquela história, certo? Vamos aqui, ó, nós temos dentro dos elementos da narrativa, né, o que vai revelar a história, né, o assunto central da trama. Quem, ou seja, quem são os personagens que estão envolvidos, são personagens protagonistas, principais, né, são secundários, os coadjuvantes. Quando está acontecendo ali, né, qual é o tempo que aquela história está sendo contada, onde, né, ou seja, qual é o espaço, certo? E por quem, né, aquele que conta, ou seja, o narrador. Ele é um narrador personagem, é um personagem que está contando a história, é um narrador que está fora da história, só observando os fatos, narrador observador, ou é um narrador onisciente, que sabe até os pensamentos dos personagens daquela história, certo? Então a narração, tipologia narrativa, leva essas características, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos aqui algumas características, ó. Revela a sequência de acontecimentos, né, de uma história, os fatos e as ações são relatados por um narrador, né, que nós temos aí o que se chama foco narrativo. Qual é o foco narrativo da história? É o narrador personagem, observador, onisciente, aquele que sabe tudo, né? E nós temos também presença de personagem principal ou secundário, marca de tempo, certo? Pode ser o tempo cronológico, que é aquele contado por meio de datas, né, momentos históricos, ou nós temos o tempo psicológico, é um tempo já individual de cada personagem, que já vai estar relacionado mais particularmente a um personagem da história ali, né, ao tempo que ele leva até mesmo na sua mente. E nós temos também indicação de local onde se desenvolve a história, né? São espaços reais ou são espaços imaginários, né, dentro da história? Ou são espaços também psicológicos, que é na mente, né, das personagens? Então, todos esses elementos são característicos da tipologia narrativa, tá bom? Vamos para frente. Aí nós temos alguns exemplos, né, de tipologia narrativa. Nós temos a crônica, nós temos o conto, o romance, as fábulas também, novelas, enfim, certo? São exemplos de tipologia narrativa. Esses tipos de narração contêm todos os elementos da narrativa, certo? Ou seja, esses textos que estão aí como exemplos vão ter aqueles elementos que compõem uma narrativa. Vai ter o enredo, o tempo, o espaço, vai ter narrador, certo? Vamos para frente.
Olha aqui um exemplo de um texto narrativo, tá bom? De narração. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas ou curral, ou metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas, murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de roscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensas de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito, certo? Vamos lá. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia. Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho, e os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Ela era uma pessoa da família, brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Então nós temos um fragmento da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Temos aí uma imagem para mostrar a cachorra-baleia, tá bom? E aí, vejam que esse exemplo é um exemplo de texto narrativo. Nós temos os personagens, nós temos o narrador que conta a história para a gente, nós temos o lugar onde acontece essa história, certo? Então tudo isso é visível dentro desse tipo de texto, que é o tipo narrativo, certo? Vamos para frente. E a tipologia descritiva, que é a descrição. O texto descritivo, ele é caracterizado pela criação de uma imagem em que o escritor descreve algo, que pode ser uma pessoa, um animal, um acontecimento ou um lugar. O leitor, por sua vez, consegue idealizar aquela imagem mentalmente. Quando utilizamos a tipologia descritiva, buscamos apresentar as principais características de algo. E isso pode ser feito de duas maneiras, descrição objetiva e descrição subjetiva. Então, o texto descritivo já está dizendo, descrição. Você observou alguma coisa e está descrevendo aquilo que você pensou. Então vamos ver os tipos de descrição, Nós temos a objetiva e a subjetiva. Na objetiva, não há um juízo de valor, uma opinião, ou mesmo impressões subjetivas sobre o que está sendo observado, certo? A imparcialidade, certo? A visão neutra é uma das principais características desse tipo de descrição. Ela busca o quê? Apontar de maneira muito realista e verossímil os atributos de algo. Alto, baixo, claro, escuro, longo, curto. Então, na objetiva, você vai descrever o que você viu sem dar juízo de valor para aquilo, sem colocar a sua opinião em cima, certo? Se você observar uma tipologia descritiva que está descrevendo algo, uma obra, uma imagem, sem colocar opinião, dizendo se é feio, se é bonito, enfim. Aquilo ali já é uma descrição objetiva. E na subjetiva? Na subjetiva, a opinião, as apreciações e as emoções de quem está descrevendo vão aparecer de forma nítida. Então é o contrário. Na objetiva não tem opinião, e na subjetiva já vai aparecer a opinião de quem está descrevendo. Nesse caso, o objetivo é valorizar a forma do texto com o intuito de influenciar os leitores através de um juízo de valor sobre o que está sendo observado.
Então, nessa tipologia, nessa descrição subjetiva, a pessoa tende o quê? A dar um juízo de valor, porque ela quer te convencer, né, que aquilo ali que ela está descrevendo é importante. Você tem que aceitar como a opinião dela dentro daquela descrição, tá certo? Vamos para frente. Então, nós temos aqui uns exemplos, né? Vamos observar. Na descrição objetiva, por exemplo, a Basílica de São Marcos, localizada em Veneza, é repleta de mosaicos. Ou seja, não temos aqui uma opinião do autor de quem está vendo aquilo ali, né? De quem está descrevendo para a gente. Já na subjetiva, a deslumbrante Basílica de São Marcos, localizada em Veneza, é repleta de belíssimos mosaicos. Então, nessa segunda, a pessoa que está descrevendo já trouxe para a gente uma opinião. Ele já diz que é deslumbrante, que são belíssimos, certo? Você já tende a ter curiosidade de ver, né, aquilo ali. E as características desse tipo de texto? Vai apontar os principais atributos e aspectos de algo, realiza um retrato verbal sobre alguma coisa, né? Valoriza os detalhes, os pormenores, as minúcias, porque está descrevendo para a gente. Valoriza muitos objetivos, né, para detalhar o objeto descrito. Então, vai utilizar ali vários adjetivos para quê? Para detalhar o que está descrevendo. Ah, é lindo, é bonito. Aí, nesse caso, quando está sendo utilizado muitos adjetivos para descrever alguma coisa, percebam que tem opinião ali dentro. Então, vejam os tipos lá de descrição, certo? E os verbos empregados são predominantemente de ligação, que é o ser, o estar, o parecer, porque estão demonstrando objetos que eles estão sendo descritos ali, tá bom? Vamos para frente. Então, vou passar. Então, exemplos de textos, né, da tipologia descritiva. Vamos ver aí. Os principais exemplos de textos descritivos são manuais de instrução. O manual de instrução é um ótimo exemplo para a gente, né? Porque vai descrever o passo a passo de como montar alguma coisa. Nós temos também retratos falados, né? Você vai lá, faz um retrato falado de alguém, você tem que descrever com perfeição. Nós temos os diários, né, que vão descrever o dia a dia de alguém, né? Notícias também vão descrever o que viu, o que observou ali dentro da cidade, né? E as biografias que vão contar a história de alguém, tá? Todos esses elementos aí são de textos descritivos em que há um retrato verbal realizado pelo autor, né? Pelo emissor, aquele que está contando. Então vamos ver um exemplo de descrição objetiva, quando a cena é simplesmente descrita de forma impessoal. As terras do Sr. Eustácio tinham 3 vilarejos pequenos, não mais do que um punhado de casebres, currais e porcos. O maior ostentava um septo de um cômodo e telhado de palha, com imagens imperfeitas do 7 rabiscos nas paredes com carvão, certo? Então nós temos aí um exemplo dessa descrição objetiva. Vamos para frente, ó. E da descrição subjetiva? O baixo relevo era um tosco retângulo com menos de 2 dedos de espessura e uns 12 a 15 centímetros de comprimento. Obviamente de origem moderna. O seu desenho, contudo, nada tinha de moderno na atmosfera e no que sugeria, pois, embora os caprichos do cubismo e do futurismo sejam muitos e desvairados, não reproduzem com frequência aquela regularidade crítica que se insinua na escritura pré-histórica. A maior parte daqueles desenhos com certeza parecia algum tipo de escrita, ainda que a minha memória, bastante familiarizada com os papéis e coleções do meu tio, não conseguisse identificá-la ou sequer suspeitar de suas inflações mais remotas. Então, nessa descrição, o autor faz críticas, né, à arte, né, que era considerado moderna, certo? Vamos seguir adiante. Então, nós temos aqui as tipologias
dissertativas, vamos ver? Na dissertação, né, o que acontece? É, de maneira geral, um tipo textual opinativo e argumentativo. Ou seja, você dá a opinião e coloca os argumentos ali. Além disso, pode ser persuasivo, já que tem como intuito defender uma ideia ou um conceito sobre determinado assunto através de argumentações pautadas em dados, estatísticas e exemplos concretos. Os autores que fazem uso dessa tipologia textual pretendem convencer seu leitor a partir de sua opinião e juízo de valor fundamentado em pesquisas que realizaram ou conhecimentos que possuem. Então, aqui na tipologia dissertativa, né, a pessoa vai construir seu texto, né, dando sua opinião com argumentos, certo? Com propriedade para tentar convencer alguém, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aqui algumas características da tipologia dissertativa. Textos escritos na terceira pessoa do plural, nós e eles, certo? Presença de apreciações, opiniões e juízos de valor do autor do texto. Foco na formação da opinião do leitor, persuadindo-o. Uso da norma culta, então tem que ser uma linguagem formal. Recorre à coerência e à coesão para criar uma argumentação lógica e bem conectada pelos elementos coesivos. Utilização de dados, exemplos e estatísticas de outras pesquisas para corroborar suas ideias. Explicações fundamentadas em outros autores, né, por exemplo, para a defesa do tema com mais propriedade. Então, quando se vai falar em dissertação, você precisa ter propriedade, né? Seus argumentos precisam ser argumentos pautados na autoridade, né, daquela pessoa que conhece o assunto, tá bom? Exemplos de tipologia dissertativa, nós temos os artigos, as monografias, as resenhas, ensaios editoriais. Então, todos esses são exemplos de textos, né, da tipologia dissertativa. Todos eles são escritos com uma linguagem bem formal, tá bom? E pretendem apresentar textos dissertativos expositivos ou defender uma ideia sobre determinado assunto, convencendo o leitor, né? Dissertativos argumentativos, que é o que vocês vão utilizar, né, no Enem, tá bom? Certo? Então fiquem atentos à tipologia do texto que você vai produzir na hora lá que é pedido, né? Tipo dissertativo argumentativo. Você vai falar sobre algo com argumento, ok? Então, vamos lá. Nos textos dissertativos, existem aí uma organização. Por exemplo, nós temos a introdução, que é a apresentação, né, do tema em questão, bem como delimitação do ponto de vista a ser defendido, né, que é a tese ali dentro. O desenvolvimento, há uma fundamentação e defesa do ponto de vista, né, apresentado por meio de argumentos sólidos, certo? Para convencer o leitor da sua opinião ali, a opinião central, né? E nós temos a conclusão, que vai retomar o tema e o ponto de vista, né, apresentados para encerrar ali o texto, certo? E aí na conclusão você, dentro dessa organização do texto dissertativo argumentativo, você vai mostrar do que você vai falar, desenvolver aquele assunto que você está falando, buscando argumentos, né, de outras pessoas também para te ajudar, e vai fechar na conclusão, retomando aquela ideia inicial, dando uma solução para aquele caso, né? Certo? Então vamos para frente. Aí nós temos também a tipologia expositiva, que vai fazer o quê? Vai expor, né? Vem da exposição. É um tipo textual que apresenta informações sobre determinado assunto, diferente dos textos argumentativos, né, que vai utilizar opinião e juízo de valor. Aí, esse caso, a tipologia vai focar em reunir informações e apresentar de maneira coerente e imparcial, sem opiniões que convençam o leitor, certo? Então, a exposição vem para apresentar alguma coisa para a gente, para mostrar algo, tá bom? Esse tipo textual, ele pode ser produzido de duas maneiras, através de um texto, né, textualmente, ou oralmente através da fala, tá bom? Para entender melhor, né, vamos pensar no seminário lá da escola, em que as duas modalidades da tipologia exposição são utilizadas, né, que é a escrita e a oral. No seminário você vai escrever do que você tem para apresentar e você vai falar, certo?
Então, você está fazendo uso ali da tipologia expositiva, ok? Vamos para frente. Então, quais são as características desse gênero, né? Textos escritos ou orais sem opinião do autor, tá bom? O uso de uma linguagem clara e direta, produções textuais informativas e objetivas sem juízo de valor, né? Recorre à conceituação, definição para explicar os temas, utiliza comparações, enumerações para facilitar o entendimento, tá? E nós temos aqui alguns exemplos, né, de textos dentro dessa tipologia expositiva, que são palestras, entrevistas, seminários, tá bom? Todos esses verbetes de dicionários, de enciclopédias, então são exemplos aí de tipologias expositiva, tá bom? E a injuntiva, nós também temos outra tipologia, que é a injuntiva, que é a injunção, que é aquela que vai nos dar que vai nos ensinar alguma coisa, né? E a característica dela visa instruir, ensinar alguém, foco na explicação, tá certo? Foco nos textos delas são textos objetivos, né? Sem espaço para outras interpretações. Então, na injunção, o texto sempre vai estar ensinando você a construir, a montar, a fazer alguma coisa, ok? Como, por exemplo, nós temos as receitas, né? Nós temos os manuais de instrução, propagandas, enfim, né? Bulas de remédios, tá bom? Vamos ver aqui algumas diferenças entre a tipologia textual e os gêneros textuais, tá? As tipologias textuais são textos orais ou escritos que vão possuir uma estrutura fixa, tá? Os objetivos bem definidos. Relata acontecimentos, descreve uma pessoa, defende ou apresenta, né, ideias, ensina a fazer alguma coisa, certo? Tipologias textuais tem essas características, né? Elas são classificadas em 5 tipos, tá bom? 5 tipos de texto: narração, descrição, dissertação, exposição e a injunção, ok? Já os gêneros textuais, né, eles já são variados, já são muitos, vão ser bem mais amplos e podem conter mais de um tipo, né, de texto dentro dele, tá bom? Também são textos orais ou escritos, né, mais específicos, determinados pela intenção comunicativa, né, considerando as principais características e estruturas das tipologias existentes. E eles vão surgir aí em 5 tipos diferentes, certo? Ó, dentro da tipologia narrativa, a gente tem como gênero o romance, o conto e a novela. Dentro do descritivo, nós temos a biografia, o cardápio, a notícia. Do dissertativo, monografia, artigo e resenha. Do expositivo, nós temos seminário, palestras e entrevistas. Do injuntivo, receitas, propagandas e manuais. Então, aí nós temos o tipo textual e alguns exemplos de gêneros textuais aí dentro, tá bom? Então, vamos para frente. Vamos observar a nossa questão que a gente viu lá no início da aula. Nós temos uma apresentação, certo? E o fragmento desse texto jornalístico, ele aborda o lançamento de um livro sobre a arte knife no Brasil. Na organização desse trecho, vai predominar qual sequência aí de tipologia textual? Vamos ver. A tipologia expositiva, porque vai ser composta ali por informações sobre uma arte, está trazendo um tema para a gente, está expondo uma história ali sobre a arte knife, né, como ela foi pensada. Ok? Então, não deixem de acessar, tá, a plataforma Eduque, tá bom? Lá você vai encontrar essa e outras aulas sobre tipologia textuais, tá bom? Tirem dúvidas com os professores, né? Peguem outros exemplos, tá certo? E até a próxima aula.